Arco Zero, capítulo 3. Morna é maluca? Todo o sentido do Ho Oponopono moderno é apagar dados de você mesmo. Dr. Joey Vitale. Morna Simeona era uma criaturinha esquisita. No início, o Dr. Hewlin também achou. Ele saiu dos seminários dela 3 vezes. Mesmo depois de regressar e sentar para ouvir toda a sua conversa sobre demônios, elfos e espíritos, ele ainda achou que ela fosse maluca durante 2 anos, mas algo o manteve com ela. E ele se tornou um discípulo leal da sua versão atualizada do Ho Oponopono, até a morte dela, em 1992. Em 1976, Morna adaptou a prática tradicional de cura do Ho Oponopono em um grupo para que ele se curasse. Morna era considerada uma kahuna, ou guardiã dos segredos, porém não manteve segredo. Ministrava aulas e os revelava a qualquer um com alguns dólares. Frequentemente era convidada por enfermeiras para purificar hospitais, mas não ia com balde e vassoura. Ia para afastar espíritos que caminhavam pelos corredores, andavam nos elevadores à noite ou davam descarga nos vasos sanitários, conforme sua vontade. Morna foi fazer a cura no hospital, para que as enfermeiras tivessem paz. Aparentemente se saiu bem. Enfermeiras de todos os hospitais solicitaram o mesmo serviço. Embora Morna fosse hábil no Ho Oponopono tradicional, o método de cura coletiva, seu foco tinha uma abordagem mais interna que ela própria aparentemente criou. Apesar de ainda honrar os costumes e crenças havaianos, sabia que se as pessoas cuidassem de seu mundo interior, seu mundo externo mudaria. Ela criou uma técnica de autoajuda moderna a partir da tradição havaiana. Ela sempre dizia que quando você corta as cordas Aka ou os laços às pessoas e coisas, fica livre. Ela compara uma linha telefônica com uma Aka, ou um elo invisível com outra pessoa. Para ela, quando você passa um tempo com uma pessoa, lugar ou coisa, cria uma ligação com aquilo, um elo invisível que fica com ambos, mesmo quando você deixa aquela pessoa, lugar ou coisa. Também permanece com a outra pessoa, lugar ou coisa. Imagine uma teia de aranha ligando você a todos os que você tocou e dá para sentir a confusão. Ela chegava a dizer que as antiguidades que você compra e os presentes que recebe ou dá também possuem cordas Aka. Você precisa ser cauteloso e, para ela, sempre tende a apagar as ligações. Uma vez, pedi ao Dr. Hewlin que autografasse uma bola de beisebol usada numa apresentação, porque eu queria a energia dele. Tenho uma coleção de objetos que pertenceram ao famoso fisiculturista e astro de cinema Steve Reeves, porque eu queria sua energia. Mas e quanto às antiguidades que possuo, que não tenho ideia a quem pertenceram ao longo de gerações passadas? Tenho que intencionalmente cortar as cordas Aka a esses objetos ou talvez acolha a sua programação em minha casa. Morna sentia que tínhamos que romper todas as cordas Aka para sermos livres, para que a divindade possa agir sobre nós. Quando ingressava nos hospitais, sua visão de raios-x conseguia enxergar as almas que ainda perambulavam por ali. Seu Ho Oponopono tinha a ver com a purificação kármica. Uma vez que ela libertasse seus laços com esse plano, elas seguiriam adiante. Seu método era fazer sua prece preferida, a prece da purificação. Ela a comparava com o Pai Nosso, mas preferia essa para a limpeza dos elos. Era sua inspiração fazer as coisas dessa forma. Deu essa prece ao mundo como um presente a ser utilizado livremente. O Dr. Hewlin e eu ainda a utilizamos. Aqui está. Espírito. Superconsciente. Por favor, localize a origem dos meus sentimentos, pensamentos de preencher o espaço com a sua crença, sentimento ou pensamentos. Leve cada um dos níveis, camadas, áreas e aspectos do meu ser até essa origem. Analise-a e revolva de forma perfeita com a verdade de Deus. Atravesse todas as gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente e seus agregados com base na origem. Por favor, faça isso segundo a vontade de Deus, até que eu esteja no presente, preenchido de luz e verdade. A paz e o amor de Deus, o perdão de mim mesmo por minhas percepções incorretas. Perdão de cada pessoa, lugar, circunstâncias, acontecimentos que contribuíram para isso, esses sentimentos e pensamentos. Morna disse que deveríamos fazer a prece 4 vezes cada vez que quiséssemos desprender algo. Ela sentia que, se você memorizasse a prece, poderia mais facilmente trazê-la à sua consciência, mas que estava tudo bem em apenas lê-la. Uma vez, uma médica perguntou a ela se seus sentimentos aborrecidos pela perda de um paciente que falecia ficavam com a alma do paciente.
Ela disse, sim. Bem pesado, Ren. Ela explicou que temos laços com os outros e a emoção os fortalece. Se queremos desprendê-los, precisamos nos desprender. Para nos desprendermos, fazemos o Ho Oponopono, dizendo o texto anterior. Segundo Morna, somos computadores. Estamos abarrotados de programas que tiveram pouco a ver com o que recebemos. Nascemos em uma linha de tempo que não começou no nascimento, mas antes dele. Ela acreditava em reencarnação, mas dizia que cada um de nós era único. O que trouxemos conosco para essa vida está muito além do que os olhos podem ver. Nossas mentes foram programadas com dados, em sua maioria já não são necessários a nós, e tudo isso impede que o divino nos inspire. Conforme ela ensinou ao Dr. Hewlin, e ele me ensinou, nosso único propósito é purificar nossas questões. Mesmo quando temos um problema com outra pessoa, isso está em nós, não na outra pessoa. Para muitos leitores de Limite Zero, isso foi um problema. Eles passaram por cima ou entenderam mal. Todo o objetivo do Ho Oponopono moderno é apagar os dados em você mesmo. Mona repetidamente ensinava que a forma de apagar a programação era com sua prece. Repeti-la 4 vezes era o truque. Também dizia que ninguém mais precisa saber a respeito. Ela explicava que tudo o que você precisa é saber o nome deles. Na verdade, é assim que o Dr. Hewlin se purifica antes de cada um de nossos seminários Limite Zero. Ele me pedia uma lista de todos os participantes, só queria seus nomes. Olhava para cada um daqueles nomes e mentalmente apagava quaisquer cordas ACA entre ele e aquela pessoa. Com grande frequência, usava a borracha na ponta do lápis e ficava tamborilando em cima de cada nome, enquanto silenciosamente dizia gota de orvalho, ou apagar. Duvido que fizesse a prece inteira para cada nome, podia assegurar a lista e fazia a prece a seu respeito. Não canso de enfatizar que todo o sentido de fazer qualquer parte disso é sua paz interior. Ninguém mais importa, exceto o efeito que ele ou ela tem em seu bem-estar interior. Se alguém o provocar, purifique, purifique, purifique novamente. Na última aparição pública em que Morna foi filmada, alguém perguntou se uma forma de pensamento poderia ser plantada na mente de outra pessoa. Achei essa pergunta fascinante. Desde meu próprio Satori, ou vislumbre de despertar, percebi que a comunicação com o divino é uma via de mão dupla. Você pode se purificar para receber inspiração do divino e pode claramente enviar pedidos ao divino. Morna disse, sim, você pode inserir uma forma de pensamento no computador de outra pessoa. Isso me surpreendeu. O Dr. Hewlin disse, não mexa com outra pessoa. Você irá mexer com o karma dela e terá muito a pagar. No entanto, ali estava Morna, a professora do Dr. Hewlin, dizendo que você pode influenciar outra pessoa. Qual das afirmações era verdadeira? Ambas. Você pode enviar uma mensagem a outra pessoa através de uma intenção, com o combustível da emoção, imaginando aquilo sendo direcionado para outra pessoa. Eu torceria para que sua intenção fosse pelo bem e a cura daquela pessoa. Tenho certeza de que Morna também desejaria que fosse assim. Mas isso levanta uma questão. Quem sabe o que é certo para quem quer que seja? Não conheço sua linha de vida. Você não conhece a minha. Às vezes parece óbvio, as pessoas estão sofrendo, então ajude-as. Mas não vemos o panorama geral. O sofrimento pode levá-las a uma dádiva que não conseguimos prever. O enfoque de Morna era na cura. Tenho certeza de que queria que as formas de pensamento fossem de intenção positiva e abertamente admitia a existência de feiticeiros que praticavam magia negra. E confessou que já haviam usado isso nela, tentando feri-la. Sabia que havia o poder do bem e do que não era tão bom. Na verdade, os primeiros kahunas do Havaí frequentemente eram feiticeiros que, segundo diziam, faziam rezas para que as pessoas morressem. Segundo Julius Cameron Rudman, em seu livro The Kahuna Sorcerers of Hawaii, havia mais prática de magia negra do que de magia branca. Havia mais ódio do que amor. Havia mais voodoo do que luz clara. O amor e o perdão do Ho Oponopono moderno não eram vistos. Era uma arte sinistra de manipulação. Scott Cunningham, em seu livro Cunningham's Guide to Hawaiian Magic and Spirituality, escreveu que alguns kahunas mandavam espíritos voando para missões destrutivas. Parte disso pode ser compreendida.
Os cristãos só apareceram em 1820, quando começaram a converter e civilizar os havaianos, banindo costumes como a famosa dança hula. Antes disso, o medo, a superstição e a paranoia dominavam o povo. Eles ficavam aterrorizados com a terra, o escuro e outras coisas. Os deuses do vento e do mar talvez não os ferissem se agissem de forma correta, oferecessem sacrifícios ou contratassem um mago ou feiticeiro. Achavam qualquer pessoa que pudesse protegê-los como alguém com poderes mágicos. Esses poderes eram geralmente usados para praguejar ou até matar qualquer ameaça percebida. Isso era o runa inicial, uma arma psíquica. Morna era considerada uma das últimas kahunas remanescentes da velha escola, mas ela usava seus poderes para o bem. A diferença era que, por meio dos ensinamentos de Morna, ela focava na cura de você mesmo. Seu bem-estar é o suficiente para influenciar os outros. Uma vez, entrou em um hospital e se reuniu com o diretor. Explicou que, se era para o hospital ser mais eficiente, precisava curar a si mesmo. Ela ficou junto a ele e leu a prece. Conforme contou, no dia seguinte o hospital melhorou. O fato de influenciar outras pessoas sem lhes dizer nada não é novo. Phineas Perkbus Kimby, geralmente considerado o pai do novo pensamento de meados de 1800 e que se tornou a cura nova era de todos os tipos, dizia: fato irrefutável que a filosofia jamais explicou é que pessoas afetam umas às outras, sem que nenhuma delas tenha consciência disso. Segundo o princípio pelo qual eu curo os enfermos, tais incidentes podem ser considerados e podem ser comprovados acima de qualquer dúvida. O homem é inteiramente ignorante quanto às influências que sobre ele atuam e, ignorando a causa, é constantemente suscetível ao seu efeito. Isso também ajuda a explicar como o Dr. Hewlin pôde levar sua vibração pacífica a uma ala caótica de pacientes com doenças mentais e aquietar as pessoas sem que soubessem disso. Eles relaxaram por conta de sua calma silenciosa. Ele os influenciou sem dizer uma só palavra. Morna acreditava que o mundo imaginado é tão sólido quanto o mundo real. Ela sempre dizia que você não precisa de água como uma ferramenta de limpeza, por exemplo, que você podia imaginar a água. A mesma limpeza ocorreria. O Dr. Hewlin sempre diz que a água azul solar é uma ferramenta de limpeza feita ao se colocar água comum em uma garrafa azul e deixá-la ao sol por 1 hora. Mas Morna ensinava que tudo que você precisa é a imagem mental da água azul solar. Tudo acontecia na mente. Uma vez tive uma sessão de purificação com um praticante experiente de Ho Oponopono que enviaram um e-mail completo com letras maiúsculas em lugares estranhos, dizendo: a meditação começou com a queda de um enorme arco-íris que veio e aterrissou sobre você e tudo. Conforme se dissolveu, fracionou as lembranças de suas preocupações físicas. O arco-íris então se dissolveu. Esse processo levou vários minutos. No final, foi-lhe dado um biscoito arco-íris. Esse biscoito é uma ferramenta para você utilizar especificamente com suas experiências de peso. Coma-o com frequência. Imagine-se comendo biscoitos para emagrecer. A meditação fechou. E está feito. Para Morna e outros veteranos de Ho Oponopono, o imaginário era tão real quanto físico. Porém, todo o foco está em você e em ninguém mais. Você. No primeiro evento de Limite Zero, realizado em 2006, 2 dos alunos do Dr. Hewlin se sentaram no fundo da sala. Eram como estátuas de concreto, não diziam nada, não demonstravam qualquer emoção. Ficaram sentados, observando em silêncio absoluto e imóvel. Exceto por suas roupas ocidentais, poderiam passar por monges de uma vida passada. Quando lhes perguntei o que estavam fazendo, um deles disse: nosso trabalho. Eu tive a impressão de que estavam ali para ajudar o Dr. Hewlin a manter a sala purificada, para que todos pudessem experimentar um contato com a divindade mais depressa. Não acredito que estavam fazendo algo além de se purificarem. O enfoque que tinha do seu próprio bem-estar estava apagando dados em todos nós. Lembre-se, a única intenção é seu próprio bem-estar. Desse local que o Dr. Hewlin chama de zero, você pode se inspirar a ajudar outra pessoa, mas deixe que isso venha da inspiração, não da intenção do ego. Enquanto isso, continue purificando. Morna sentia que toda a vida era sagrada. Ela literalmente encarava assim. Não havia exceções. Ela via objetos inanimados como animados. Ela era o animismo encarnado. Tudo estava e está vivo. Ela dizia que o mais importante era respeitar toda a vida. Não se admira que o Dr. Hewlin fale com mesas, cadeiras, tapetes e salas. Ele está verificando o bem-estar de tudo e reconhece os objetos como vivos. Ele também é animista. Está procurando por quaisquer cordas aca para cortar e permitir a purificação.
Sempre achei o Dr. Hewlin meio engraçado quando falava com salas e cadeiras. No entanto, conforme a minha coleção de violões cresceu, notei que cada um deles parecia falar comigo. Músicos sempre dizem que os violões trazem canções com eles. Peguei um violão da Russi Dalton e, enquanto segurava, subitamente comecei a cantarolar uma porção de palavras incomuns. Aquilo se transformou na canção Ghost Train, do meu álbum The Healing Song. Porém, note que a canção não existia até que o violão pareceu contá-la para mim. Agora já não questiono o Dr. Hewlin falando com móveis, agora falo com violões. Mona ia ainda mais fundo. Você pode purificar a sala, ela disse uma vez. Mas e quanto à terra? Ela explicou que toda a terra era sagrada e precisava de cura. Quando as máquinas vieram e a construção começou, a terra foi profanada. A terra também precisa de cura. Enquanto eu escrevia isso, recebi o manuscrito de um livro de Mark Anthony, um advogado da Flórida, que tem a habilidade de ver o mundo invisível. Ele se denomina advogado vidente. Seu livro está repleto de provas de sua própria existência até experiências de pesquisadores, provando que há um mundo de seres invisíveis. Morna era frequentemente convidada para ajudar espíritos invisíveis em hospitais a concluírem seus assuntos, perceberem que estavam mortos e prosseguirem em sua evolução. O Dr. Hewlin sempre alertava para não prestar atenção a fantasmas, já que a sua atenção os atrairia. Ele sente que seu dever fundamental é cuidar de si mesmo. No entanto, sempre que Morna ou o Dr. Hewlin se deparavam com espíritos com assuntos inacabados, eles os purificavam. Como? Repetindo a prece Ho'oponopono. Para ambos, a prece era uma ferramenta de purificação que rompia as cordas Aka e liberava os dados, de modo que todos os envolvidos podiam ser livres. Morna uma vez foi solicitada a purificar Pearl Harbor, pois almas de falecidos habitavam a região. Ela concordou em fazê-lo. Também acreditava que você nunca faz uma purificação em si. A prece é uma aplicação para alívio, explicava ela. O Dr. Hewlin chama de petição. Sua purificação é um pedido. Cabe à divindade fazer qualquer coisa. Às vezes, uma pessoa tem um débito kármico a pagar e não haverá Ho'oponopono que chegue para ajudar, a menos que o divino mostre que a dívida foi paga. Resumindo, purifique e desapegue. Purifique e confie. Pratique o Ho'oponopono e tenha fé. Confie no processo. Qualquer outra coisa é exigência do ego. E o ego não está no controle. O divino é que está. Tem gente demais nos círculos de cura culpando as pessoas por não serem curadas. Elas dizem que você tem de fazer isso ou aquilo, que é culpa sua se nada acontecer. Infelizmente, esses curadores estão causando mais danos do que benefícios. Segundo o autêntico Ho'oponopono moderno, ninguém deve ser culpado, jamais. Você tem problemas por conta dos dados e você trabalha para apagar os dados. Mas se os dados serão apagados ou não, não cabe a você. Na verdade, gera mais dados esperar resultados de uma maneira específica. A crença são os dados. Por isso que o Dr. Hewlin continuamente enfatiza, tanto em público quanto em particular, que ele só está ali para purificar, o restante cabe à divindade. Não se admira que haja quem considere Morna esquisita. Ela não podia garantir resultados, ela podia garantir que faria a purificação, mas os resultados não cabiam a ela. Pense a respeito e purifique.